Olá! Hoje eu trago mais um título da literatura russa para vocês. Contos de Kolyma é uma espécie de relato autobiográfico do autor Varlam Shalamov, que traz um pouquinho da realidade do que foram os campos de concentração soviéticos. Nascido em 1907, Varlam Shalamov foi preso pela primeira vez em 1929 por imprimir o chamado Testamento de Lenin, um texto de críticas ferrenhas ao governo de Stalin. Por causa disso, passou 3 anos em campos de trabalho nos Montes Urais, até ser preso novamente em 1937, quando foi enviado a Kolyma, extremo nordeste da Rússia, região onde passou quase 20 anos da sua vida trabalhando em minas de ouro e de carvão. Contos de Kolyma, sua obra-prima, é fruto dessa experiência. Na verdade, essa experiência é dividida em 6 volumes pela editora 34 e Contos de Kolyma é o primeiro livro dessa série. Estima-se que Kolyma tenha recebido, em média, mais de 2 milhões de presos comuns e presos políticos entre 1932 e 1956, com mais de 150 campos de trabalho e extermínio. A estrada que leva a essa região tem mais de 2.000 quilômetros e é conhecida como Estrada dos Ossos, justamente por ter sido construída sobre milhares de cadáveres do período stalinista. Esse livro não somente retoma outros autores importantíssimos como Dostoiévski, com Recordações da Casa dos Mortos, por exemplo, e Gogol, com Taras Bulba, como também faz quase um paralelo com o Arquipélago Gulag, de Solzhenitsyn. Apesar de fazerem sempre um paralelo com a obra de Alexander Solzhenitsyn, outro russo contemporâneo de Shalamov, e também prisioneiro político do regime comunista soviético, Shalamov e Solzhenitsyn tinham um estilo bem diferente, um olhar bem diferente sobre o mesmo tema, que envolve um viés político diferente. E apesar de Solzhenitsyn ter feito também um belo trabalho histórico com o Arquipélago Gulag e ter ganhado inclusive o Nobel de Literatura em 1970, na minha opinião, Contos de Kolyma é muito superior. Tem também uma fofoca de bastidores entre os dois, dizem que eles não se entendiam muito bem, mas como eu disse, é fofoca e não vou entrar nesse mérito agora. Gosto muito da estrutura desse livro. Os contos são curtos e contrastam muito com o peso do conteúdo e podem ser lidos separadamente. Ao mesmo tempo em que os contos são independentes, dá para ler de uma forma avulsa, eles são interligados pelos fatos e temas narrados que às vezes vão se repetindo. Esses contos são cuidadosamente organizados numa sequência lógica em que se repetem vários fatos, como eu falei, intercalando descrições mais pesadas com outras mais leves, se é que pode existir algo leve nessa situação. O texto é bem objetivo, seco, cru, sem muito sentimentalismo ou pieguices. Não tenho palavras para descrever a habilidade do autor em falar de coisas tão desumanas. Claro que a própria experiência dele nesses campos é o principal motor disso tudo, mas é impressionante como ele descreve a luta pela sobrevivência, a desumanidade, o horror que é quando as pessoas são levadas a situações extremas. Kolyma também era apelidada de Terra da Morte Branca. Em um dos contos, dizem que havia dias em que o nevoeiro branco era tão denso que não se enxergava uma pessoa a 2 passos à frente. Mas não tinham motivos para ir muito longe sozinhos mesmo? Os poucos destinos, refeitório, hospital e posto de vigia, adivinhavam-se sem precisar serem vistos, como por um instinto adquirido, semelhante ao senso de direção que os animais dominam perfeitamente e que é em condições propícias despertado nos seres humanos. O narrador diz que não precisavam mostrar o termômetro meteorológico aos trabalhadores porque não havia necessidade. Eles eram obrigados a trabalhar sob qualquer temperatura. E mesmo sem termômetro, os prisioneiros antigos mediam o frio com uma exatidão impressionante. Se era apenas nevoeiro gelado, na rua estaria 4 graus abaixo de zero. Se o ar da respiração é ruidoso, mas ainda não é difícil de respirar, 45 graus abaixo de zero. Respiração barulhenta e visivelmente ofegante, 50 graus negativos. E abaixo de 55 graus, o cuspe congelava no ar.
Dizer que o frio penetrava o corpo até os ossos não era somente uma expressão popular, metafórica. O frio cortante, aquele mesmo que transformava o cuspe em gelo no ar, atingia a alma humana. Se os ossos podiam congelar, o cérebro também podia congelar e se embotar. E a alma, então, essa que congelava mesmo. Naquele frio intenso, não era possível pensar em nada. Com frio e fome, todo o corpo padecia e só Deus sabe se aquele processo era reversível. A alma também, o narrador pondera, congelava por inteiro, se encolhia e talvez ficasse fria para sempre. O frio era tão intenso que parece até ser uma personagem de tanto que ganha vida. Ela é uma espécie de presença oculta, silenciosa, mordaz, que fazia com que os trabalhadores apenas sobrevivessem, ou pior, desejassem simplesmente morrer. Ou então disputassem os postos mais quentes, próximos ao fogo, na cozinha. O frio congelava até os dedos e os prisioneiros, quando viam o fogo, iam chegando mais perto, e aquela sensação era tão boa que alguns colocavam a mão diretamente no fogo e demoravam para sentir que estavam se queimando. Era confortante a nova sensação térmica perto do fogo, 30 graus abaixo de zero. A alimentação, ou a falta dela, era outro problema gigante a ser enfrentado. Os prisioneiros sofriam com a alimentação escassa, que geralmente eram 2 colheres de sopa e um pedaço de pão. Então, várias doenças como tuberculose e pneumonia, além da desnutrição grave, eram muito comuns e dizimava dezenas de pessoas todos os dias. Na tentativa de encher o estômago doído de fome, os prisioneiros tinham muita disenteria porque comiam tudo o que encontravam, catando os restos da cozinha e dos montes de lixos cobertos de moscas. Além disso, doenças como escorbuto e pellagra, que são doenças nutricionais causadas pela carência de vitaminas C e B, respectivamente, eram generalizadas. A carência de vitamina B3, bem típica de países com alta insegurança alimentar, se manifestam com diarreia, com o que a gente chama de exantema pigmentado, que é uma espécie de dermatite, e déficits neurológicos importantes, incluindo déficit cognitivo. A carência da vitamina C causa sangramentos, fraqueza, fadiga, sangramentos nas gengivas, e não havia nada comprovadamente científico que suprisse essa carência. Se acreditava que a folha de um arbusto da região era uma fonte providencial de vitamina C, e com ela eles fabricavam um extrato amarelo escuro, denso e pegajoso, de sabor horrível, que o narrador diz que aquele sabor estragava o almoço e o jantar. Shalamov me impressiona muito na descrição de muitas coisas, mas a descrição breve e sucinta que ele faz dessas doenças é de uma exatidão que eu não me recordo de ter lido uma coisa dessas nem nos livros de medicina. Ele diz que a pellagra leva a pele das mãos e da planta dos pés a descolar como uma luva e a pele do corpo inteiro se descasca em pétalas redondas, parecida com impressões datiloscópicas. É de arrepiar. É quase impossível imaginar que alguém saudável conseguisse aguentar esse frio extremo em lugares inóspitos, enfiado em um buraco. Imaginem uma pessoa desnutrida. Fazia tanto frio que os cabelos congelavam e ficavam grudados no travesseiro. Os homens não eram alimentados de maneira minimamente aceitável, não tinham roupas adequadas para a temperatura extrema e dormiam molhados porque as roupas nunca secavam. Como enfrentar tudo isso sem adoecer? As rações eram recebidas às vezes para durar 10 dias e era extremamente desesperador pensar que aquele pouquinho teria que ser dividido em 30 porções exatas se pensassem em café da manhã, almoço ou jantar, ou em 20 se fosse almoço e jantar. Os prisioneiros ficavam sempre à beira do choro, esperando uma comida diferente. Quase sempre vinha uma sopa bem rala, mas todos aguardavam ansiosamente por uma sopa mais grossa, e quando essa sopa mais grossa vinha, os prisioneiros ficavam muito contentes e tomavam bem devagarinho para saborear aquilo. Mas depois da sopa grossa, muitos deles sofriam de um mal-estar intenso no estômago. Era muito tempo sem comer. Naquele ambiente, todos os sentimentos humanos, como amor, amizade, honestidade, misericórdia, desapareciam junto com a carne,
com a massa muscular que se perdia por causa do jejum prolongado. O narrador diz que na camada muscular insignificante que ainda restava sobre os ossos dos prisioneiros, acomodava-se apenas raiva, o sentimento humano mais duradouro. E é nesse ambiente que Chalamov coloca muitas de suas reflexões, não somente sobre a vida, mas também principalmente sobre a morte. E vai desenvolvendo isso com um tom belíssimamente lírico e melancólico, embora fale de coisas extremamente cruas e dolorosas. Ele diz que aqueles homens já tinham compreendido que a morte não é nem um pouco pior do que a vida e que só dependia da vontade deles interromper a própria vida a qualquer momento. Amanhã, por exemplo. Porém, eles nunca decidiam fazer isso porque sempre uma das miudezas de que é feita a vida os atrapalhava. Por exemplo, no dia em que decidiam tirar a própria vida, ficavam sabendo que receberiam como gratificação 1 quilo de pão. E aí, segundo ele, seria uma tremenda estupidez se suicidar num dia desses. Contos de Colimar é a história não só da luta pela sobrevivência, mas da luta para se manter humano, sendo a luta para se manter humano muito mais difícil. Mais do que um documento histórico, mais do que o testemunho de um grande crime, esse livro é uma profunda reflexão sobre como um indivíduo ou indivíduos que são arrastados para longe de sua humanidade se esforçam ou não para conservá-la em si mesmos. Interessante porque nesse aspecto os contos lembram um pouco a aventura marítima de Odisseu, ou Ulisses no latim, no livro Odisseia de Homero. Nessa narrativa, Ulisses também foca no dia do retorno, na tentativa de se manter sempre no caminho da própria humanidade. Mas na narrativa de Homero, essa moral do homem é uma ferramenta de conservação da sanidade, da moral. Mas em Colimar, a corrupção moral do homem parece ser uma estratégia de autopreservação. A moral do homem nesse ambiente perde totalmente sua razão de ser e se transforma numa coisa inútil. É por esse e por outros motivos que eu considero Contos de Colimar uma obra importantíssima da chamada literatura de testemunho, trazendo à tona de forma magistral o relato dos horrores que seriam, de certa forma, silenciados para sempre se essas obras não existissem. Apesar do peso que carrega em cada página, como eu dizia, o texto é fluido, bem objetivo e bonito. Bonito mesmo, apesar da carga que todos esses relatos naturalmente têm. Vocês conseguem me entender, né? Isso aqui é altíssima literatura, gente. Recomendo muito e tenho certeza que vocês também vão gostar. Até o próximo vídeo.